Presidente do Senado diz que CPIs serão lidas em plenário e instaladas após as eleições. E você vai ver também. Novo relatório da OCDE mostra que a inflação do Brasil segue entre as maiores do mundo, bem acima da média das grandes economias mundiais. Passa de 73 mil o número de pessoas desalojadas e desabrigadas pelas chuvas que atingem os estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Alagoas. Contrariando os planos do líder russo Vladimir Putin, membros da OTAN assinam um protocolo de adesão para a Finlândia e Suécia. Começa em São Paulo a 26ª Bienal Internacional do Livro, que reúne mais de 300 autores nacionais e internacionais. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou hoje que vai abrir caminho para o funcionamento de CPIs que estão na fila no Senado, entre elas a do MEC. Pacheco ainda afirmou que os líderes só querem a instalação das comissões após as eleições. Rodrigo Pacheco se reuniu com os líderes para tratar sobre o tema. A oposição vem pressionando pela instalação da CPI do MEC, que pretende investigar denúncias de corrupção na pasta durante a gestão do ex-ministro Milton Ribeiro. Os senadores governistas reagiram, defendendo a criação de outras CPIs, uma das quais pretende investigar o crime organizado e o narcotráfico. Em seu Twitter, Pacheco comentou que as comissões serão instaladas após a leitura dos requerimentos no plenário. O cenário integralmente reconhece a importância das CPIs para investigar ilícitos no MEC, desmatamento ilegal na Amazônia, crime organizado e narcotráfico. Os requerimentos serão lidos em plenário por dever constitucional e questões procedimentais serão decididas. Ele completou dizendo que as mudanças devem ocorrer após o período eleitoral. A ampla maioria dos líderes entende que a instalação de todas elas deve acontecer após o período eleitoral, permitindo a participação de todos os senadores e evitando a contaminação das investigações pelo processo eleitoral. A ideia de adiar o início da comissão de inquérito para depois das eleições causou descontentamento na oposição. O senador Randolfo Rodrigues se retirou da reunião, alegando que a tomada de decisão não cabe aos líderes, e sim ao presidente. Rodrigues disse que se a leitura não for feita até quarta-feira, dia 6, ele vai ingressar com uma ação no STF. Um novo relatório divulgado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico mostra que a inflação do Brasil segue entre as maiores do mundo e bem acima da média das grandes economias mundiais. No G20, o grupo dos países mais ricos, apenas Turquia, Argentina e Rússia estão à frente do Brasil. Na média dos países do G20, a inflação em 12 meses atingiu 8,8% em maio, contra 8,5% em abril. No grupo das nações do G7, a taxa avançou para 7,5%, ante 7,1% no mês anterior. No Brasil, a inflação no acumulado em 12 meses desacelerou em maio, mas ainda atingiu 11,7%. No conjunto dos 38 países que fazem parte da OCDE, a inflação ao consumidor chegou a 9,6% em maio, atingindo o maior patamar desde agosto de 1988. Embora a inflação tenha se tornado um fenômeno global em razão da disparada dos preços dos combustíveis, energia e alimentos, taxas de 2 dígitos ainda são exceções entre as maiores economias do mundo. No G20, além do Brasil, apenas Turquia, Argentina e Rússia possuem taxas acima de 10% ao ano. O Banco Central do Brasil admitiu que a meta de inflação será descumprida em 2022 pelo segundo ano seguido. Com isso, o BC elevou em junho a taxa básica de juros para 13,25% ao ano, o maior patamar desde 2016.
A instituição também indicou que a Selic ficará alta por um período maior de tempo. O último relatório de inflação apontou um índice nacional de preços ao consumidor amplo, IPCA, de 8,8% para 2022. O salário médio de contratação no país em empregos com carteira assinada voltou a cair em maio e acumula uma queda de 5,6% em um ano. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Previdência. Em maio, o salário médio real de admissão foi de R$ 1.898, contra um valor de R$ 1.916 em abril. Em maio de 2021, o valor corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor era de R$ 2.010. Nos 5 primeiros meses de 2022, apenas em abril o salário de admissão registrou aumento real. No acumulado do ano, foram criados mais de 1 milhão de vagas formais a mais no Brasil. Porém, os números da CAGED mostram que a recuperação do mercado de trabalho e a queda do desemprego ainda não refletem uma melhora da renda. Entre os 21 principais grupamentos de atividades econômicas, os menores salários de contratação em maio foram em vagas em serviços domésticos, alojamento e alimentação, e também no comércio. Já as maiores remunerações iniciais foram pagas em ocupações em atividades financeiras, no setor de eletricidade e gás, e em organismos internacionais. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta terça-feira, com investidores do mundo inteiro fugindo para ativos seguros diante de temores generalizados de recessão. A moeda norte-americana subiu 1,21% e encerrou o dia cotada a R$ 5,389 na venda. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em queda nesta terça-feira. O índice caiu 0,32% a 98.295 pontos. A produção da indústria brasileira cresceu 0,3% na passagem de abril para maio deste ano. É a quarta alta consecutiva. Apesar dos 4 meses de crescimento, a indústria ainda não conseguiu repor a perda de 1,9% de janeiro. Os dados são da pesquisa industrial mensal divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Na comparação com maio de 2021, a indústria cresceu 0,5%. No ano, a indústria acumula queda de 2,6%. De abril para maio, 19 das 26 atividades industriais pesquisadas tiveram alta na produção, com destaque para máquinas e equipamentos e veículos automotores. 7 atividades tiveram queda no período, entre elas indústrias extrativas e outros produtos químicos. O relator na Câmara da PEC, que prevê a concessão de um pacote de benefícios sociais, o deputado Danilo Forte, disse que vai manter o texto do Senado para agilizar o pagamento. A PEC aumenta o valor do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, além de dobrar o valor do Vale Gás e criar um auxílio de R$ 1.000 específico para caminhoneiros. Forte defendeu a inclusão dos motoristas de aplicativos entre os beneficiários do auxílio. O deputado disse que, diante do estado de comoção social e da necessidade, a votação deve ser agilizada e o cronograma previsto para o dia 15 de julho deve ser antecipado. E os deputados federais debatem neste momento, no plenário 3 da Câmara, a tarifa zero no transporte público no país. A ideia é elaborar uma proposta de emenda à Constituição para garantir o financiamento. A audiência pública acontece em meio à alta nos preços dos combustíveis. O financiamento do transporte público pelo governo federal já é previsto no artigo 6º da Constituição Federal. E olha só, passa de 73 mil o número de pessoas desalojadas e desabrigadas pelas chuvas que atingem os estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Alagoas. Até esta terça-feira foram confirmadas 6 mortes. Informações municipais indicam outras 2 vítimas. Somente em Alagoas, pelo menos 56 municípios decretaram situação de emergência. No estado foram confirmadas 6 mortes em decorrência das chuvas. O total de pessoas afetadas passou de 64 mil nesta terça-feira, sendo 12.151 delas desabrigadas e 52.029 desalojadas.
Em Pernambuco, o estado contabilizou pelo menos 33 municípios afetados pelas chuvas, sendo que 22 cidades estão em situação de emergência. Ao todo, há 1.413 desabrigados e 8.318 desalojados. O governo pernambucano não contabilizou oficialmente óbitos devido aos temporais, mas o corpo de um homem de 20 anos foi encontrado em Jaqueira, na Mata Sul. No domingo, o idoso morreu após tentar desentupir bueiros em Iati, no Agreste. Há ainda ao menos um homem desaparecido. Já no Rio Grande do Norte, os municípios de Natal, Parnamirim, Touros, Ceará-Mirim, Extremóis e São Gonçalo do Amarante decretaram calamidade pública. O governo estadual não divulgou o balanço detalhado de desabrigados e desalojados, mas contabilizou aproximadamente 3.000 pessoas afetadas direta ou indiretamente pelos temporais desde o dia 1º de julho. A previsão é de que as chuvas continuem nessas localidades. Bahia, Piauí, Maranhão e Paraíba não registraram temporais com desabrigados e desalojados nesse mês de julho. E você vai ver ainda nesta edição, contrariando os planos de Vladimir Putin, membros da OTAN assinam protocolo de adesão para a Finlândia e Suécia. E ainda começa em São Paulo a 26ª Bienal Internacional do Livro, que reúne mais de 300 autores nacionais e internacionais. Os detalhes você confere em instantes. Até já! Estamos de volta, são 18h44 pelo horário de Brasília e vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta terça-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice, e ótimo fim de noite para todo mundo. Nesta terça-feira foi realizada uma demolição de obras irregulares na zona oeste do Rio. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o Ministério Público realizaram na manhã de hoje a demolição de construções irregulares em Guaratiba, na zona oeste. Segundo a Secretaria, uma força-tarefa foi montada para derrubar construções nas margens do rio Cabuçu-Piraquê. De acordo com o MP, a localidade que sofre com a influência de uma milícia que domina a zona oeste está inserida em área de proteção ambiental. No local foram erguidas diversas construções sem licença e autorização dos órgãos competentes. O Ministério Público acrescentou que em vistorias anteriores, os responsáveis pelas construções foram notificados para que paralisassem imediatamente as obras de edificação no local, realizassem a demolição das instalações, removessem os materiais e resíduos da construção civil, dando a eles o destino correto e promovesse a recuperação da área ambiental afetada. Agora vamos falar de feminicídio, que é o crime praticado contra a mulher em decorrência do fato de ela ser mulher. Segundo o último levantamento de dados, os índices de casos aumentaram no Rio. Os casos de feminicídio aumentaram 73% nos últimos 5 anos no estado do Rio de Janeiro. O levantamento, realizado com dados no Instituto de Segurança Pública, indicou que apenas de janeiro a maio de 2022 foram 52 mulheres mortas. Em 2017, nesse mesmo período, foram 30 casos. As tentativas de feminicídio também aumentaram no período de janeiro a maio de 2017. Foram registrados 105 tentativas do crime. Já neste mesmo período, durante o ano de 2022, foram contabilizadas 128 mulheres mortas, ou seja, um aumento de mais de 20%. Infelizmente, Maria Alice, eu fico por aqui. Até amanhã. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. Olha só, a Justiça determinou que o ex-deputado federal e ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, pague uma multa milionária por improbidade administrativa. De acordo com o processo, quando Maluf foi prefeito de São Paulo em 1996, fez manobras irregulares nas contas da cidade para justificar gastos extras no orçamento. O ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, foi condenado a pagar uma multa de R$ 2.870.000 em cumprimento a uma sentença de improbidade administrativa. De acordo com o processo, quando Maluf foi prefeito de São Paulo em 1996, fez manobras irregulares nas contas da cidade para justificar gastos extras no orçamento.
Maluf teria realizado artifícios contábeis para projetar uma arrecadação de impostos maior do que a realizada. O ex-parlamentar foi condenado em 2017 pelo crime de lavagem de dinheiro a mais de 7 anos de prisão em regime fechado. Há 4 anos, ele está em prisão domiciliar humanitária. Maluf foi acusado pelo Ministério Público Federal de usar contas no exterior para lavar dinheiro desviado da Prefeitura de São Paulo, quando foi prefeito da capital entre 1993 e 1996. De acordo com a denúncia, uma das fontes do dinheiro desviado ao exterior por Maluf seria da obra de construção da Avenida Água Espraiada, a atual Avenida Jornalista Roberto Marinho. O político foi acusado de usar contas bancárias em nome de empresas de investimentos no exterior para enviar dinheiro desviado e reutilizar parte dos valores na compra de ações de uma empresa da família dele. Segundo o Ministério Público Federal, mais de 170 milhões de dólares foram aportados na empresa por meio desse esquema. Em dia histórico, contrariando os planos do líder russo Vladimir Putin, os membros da OTAN assinaram um protocolo de adesão para a Finlândia e Suécia. O processo, no entanto, ainda pode durar meses por causa de uma possível resistência da Turquia. Os 30 embaixadores e representantes permanentes aprovaram formalmente as decisões da cúpula da OTAN da semana passada, quando a aliança tomou a decisão histórica de convidar a vizinha Finlândia e a parceira Suécia para se juntarem ao clube militar. A medida aumenta ainda mais o isolamento estratégico da Rússia após a invasão da Ucrânia em fevereiro. O chefe da OTAN, Jens Stoltenberg, classificou o momento como histórico. Ele também falou sobre a possível resistência da Turquia em aceitar os países no bloco, mas acredita que tudo será resolvido. Na semana passada, o líder turco Recep Tayyip Erdogan alertou que Ankara ainda pode bloquear o processo se a Finlândia e a Suécia não atenderem plenamente à exigência de extraditar suspeitos de terrorismo com ligações a grupos curdos. Ele disse que o parlamento da Turquia pode se recusar a ratificar o acordo, vetando as novas adesões, já que é necessário consenso de todos os membros. Os ministros das Relações Exteriores da Suécia e da Finlândia disseram que as ações do governo sempre cumpriram a legislação e o direito internacional. Enquanto isso, os líderes de cerca de 40 países encerraram uma conferência de 2 dias na Suíça e se comprometeram a ajudar na reconstrução da Ucrânia. Nas contas do governo ucraniano, serão necessários 750 bilhões de dólares para reconstruir tudo o que a Rússia destruiu. Signatários do plano, entre eles Estados Unidos, Japão, França e Reino Unido, condenaram a agressão russa e exigiram a retirada imediata das tropas invasoras. Na Itália, socorristas continuam a trabalhar na busca de desaparecidos na geleira Marmolada, que colapsou parcialmente no último domingo. As chances de encontrar sobreviventes é praticamente nula. A tragédia deixou pelo menos 7 mortos, 8 feridos e 5 pessoas consideradas desaparecidas. Uma capela ardente foi instalada dentro do complexo esportivo de Canazei, cidade mais próxima onde fica a sede da unidade de crise que coordena as operações. As equipes de emergência utilizam drones com câmeras térmicas, com a esperança de localizar sobreviventes sob a massa de gelo e rochas que se desprenderam. O chefe dos serviços de resgate afirmou que as possibilidades de encontrar sobreviventes são praticamente nulas, assim como as chances de recuperar os corpos, devido ao temor do desmoronamento de outra parte da geleira, com um tamanho equivalente a um prédio de 15 metros. O desastre, ocorrido no dia seguinte a uma temperatura recorde de 10 graus Celsius no topo da geleira, em meio a uma onda de calor na Itália, está ligado à degradação do meio ambiente, de acordo com o primeiro-ministro Mario Draghi. A geleira desabou perto da localidade de Punta Rocca, o caminho habitual para chegar ao topo. A Marmolada é a maior geleira desta cadeia montanhosa do norte da Itália.
A polícia dos Estados Unidos informou hoje que o atirador suspeito de abrir fogo durante o desfile de 4 de julho em um subúrbio de Chicago, Robert Crymel, de 21 anos, planejou o ataque por semanas. Ele também vestiu roupas femininas para tentar esconder suas tatuagens faciais. 6 pessoas morreram e outras 24 ficaram feridas. Acreditamos que Crymel planejou o ataque por várias semanas. Ele trouxe um rifle de alta potência para o desfile, acessou o telhado de um comércio através de uma saída de incêndio e começou a abrir fogo contra os inocentes participantes da celebração do Dia da Independência. A polícia disse que o atirador disparou mais de 70 vezes com um rifle semelhante a um AR-15 que ele havia comprado legalmente. Mas as causas do ataque ainda não foram estabelecidas. Durante o ataque, Crymel estava vestido com roupas de mulher e os investigadores acreditam que ele fez isso para esconder as tatuagens no rosto e sua identidade, para ajudá-lo na fuga e em meio a outras pessoas fugindo do caos. As autoridades estão investigando postagens e vídeos perturbadores feitos pelo jovem, um nativo da região, que foi capturado cerca de 8 horas depois do tiroteio, após uma breve perseguição de carro. Começou em São Paulo a 26ª Bienal Internacional do Livro. O evento literário reúne mais de 300 autores nacionais e internacionais. Olha só. Na abertura, correria. Os brasileiros parecem mesmo estar lendo mais. Isso é o que demonstra a lotação da 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. As amigas Ana Beatriz e Anitta confirmam que são muitos os colegas que se interessam pela leitura. Afinal, dezenas deles vieram até aqui hoje de excursão. A nossa escola proporcionou isso. Foram 3 ônibus de 2 andares. As estudantes estão eufóricas com as preciosidades adquiridas aqui. É incrível, eu amo ler. Tem vários livros de vários gêneros. Tem uma loja de R$10. Eu encontrei uma coleção que eu queria. No estande citado pela Anitta, tem livro para todos os gostos. A gente tem livro jurídico, como Vadimeco, tem livro de aventura, tem livro de ficção, tem Turma da Mônica. Então a gente tem milhares de títulos aqui para todos os gostos de clientes e leitores. Entre os 185 expositores, há aproximadamente 3 milhões de exemplares dos mais diversos gêneros. Mas o evento conta ainda com 500 atrações que vão muito além da literatura em papel. Aqui as palavras saltam dos livros e dão aos visitantes outras experiências sensoriais, como no espaço Cozinhando com as Palavras, onde a literatura se mistura à culinária. Ou no espaço infantil, com atividades diversas para toda a família. No estande Repente e Cordel, a apresentação da cultura nordestina se faz em papel e muita música. Tem cultura brasileira e internacional. A cada ano, a Bienal tem como tradição homenagear a literatura de algum país. E não por acaso o escolhido da vez foi Portugal. Isso porque em 2022, a independência do Brasil completa 200 anos. E aqui nesse estande, dedicado ao país, também há experiências imersivas, como nesta réplica de um bondinho português. Daqui de dentro, o visitante sente como se estivesse realmente passeando pelas cidades daquele país. O espaço tem como destaque o escritor e vencedor do Nobel de Literatura, José Saramago, e contará ao todo com a presença de 23 escritores portugueses, entre eles Walter Hugo Mãe. Mas essa é só uma pequena parcela dos cerca de 300 autores nacionais e internacionais confirmados no evento, como Laurentino Gomes, Aline Bey, Maurício de Souza e Mário Sérgio Cortella. Até domingo, dia 10 de julho, a organização da Bienal Internacional do Livro espera receber ao menos 500 visitantes no Expo Center Norte em São Paulo. Os ingressos estão à venda no site bienaldolivro.sp.com.br. Vem pra Bienal! Ótima dica, né? E o Jornal 10, 18 e 30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau!